Esse vídeo eu estou gravando para deixar claro a segunda parte do trabalho 3, onde eu tinha pedido para vocês comprovarem experimentalmente esse esquema que mais ou menos diz que a convolução no espaço da imagem é equivalente a uma multiplicação no domínio da frequência. Ou seja, você tem uma função, você faz uma convolução com ela, você tem uma resposta. Se você faz a transformada de Fourier para o domínio da frequência dessas duas funções, faz a convolução, faz a multiplicação ponto a ponto, você tem uma função no espaço do domínio da frequência que é a transformada de Fourier daquela primeira função. Ou seja, a gente pode tanto fazer a filtragem usando a convolução ou fazer a filtragem usando as transformadas de Fourier. Eu queria que vocês tivessem isso mais ou menos claros e estou vendo que as pessoas estão indo por alguns caminhos que não vão comprovar o que seria interessante a gente comprovar. Então, vamos dar início aqui a esse notebook só para ilustrar o que eu estou pedindo a vocês. Primeiro, eu estou importando no Py, Matplotlib, SciPy, o FFTP-PEC, tá? E a SciPy também importando o pacote Signal, que o pacote de sinal que eu vou usar para fazer a correlação que implementa a convolução. Tá? Porque note que na rede convolucional nós vamos usar essa mesma estratégia, por isso que eu estou pedindo isso para vocês. A Matplotlib também vou importar a versão que ela imprime, que ela desenha com o logarítmico, né? Então, vamos rodar isso aqui. Tudo bem? Agora, vou ler aquela imagem do Moonland e vou exibir, como a gente já tem feito de outras vezes. Está aqui a imagem. Tá? Então, agora vamos para o próximo passo. O próximo passo seria a gente fazer, primeiro, a transformada de Fourier desse Moonland e depois, antes de exibir, vou fazer o shift dela, né, para posicionar de uma maneira que a gente enxergue bem e vamos ver a coisa daqui. Então, está aqui. Então, aqui temos a transformada de Fourier daquela imagem, onde a gente vê que as frequências mais altas estão concentradas aqui mais na origem, mas tem muita frequência que são essas altas frequências que estão aqui de ruído, né? São os ruídos de alta frequência. Bom, agora vamos pensar, antes de terminar essa parte vamos pensar na convolução implementada com uma correlação. Na aula, a gente falou nessa aproximação para uma gaussiana discreta de desvio padrão igual a 1. Então, eu vou pegar esse vetor que a gente deduziu para uma função 1D, vou multiplicar pelo transposto dele e vou ficar com uma matriz que seria uma matriz 2D de convolução, que seria essa matriz que está aqui. Se eu quiser aplicar essa matriz de convolução nessa imagem que está aqui em cima, usando eu posso simplesmente chamando aqui do pacote sinal a função para fazer a correlação da imagem com esse 2D, tá? Com essa eu vou fazer a convolução disso e eu vou dizer que as bordas vão ser simétricas, quer dizer, para que eu resulte com uma correlação, uma convolução que tenha o mesmo tamanho de imagem, eu vou fazer com que, quando o filtro estiver aqui no canto, ele simplesmente espelhe as imagens, as bordas. Tá? Então, isso vou mostrar agora aqui a imagem filtrada por convolução. Está aqui ela filtrada, diminuiu um pouquinho o ruído, não eliminou o ruído totalmente, mas não é tanto esse o objetivo aqui. Aqui está a imagem original e aqui está ela já com o ruído um pouco diminuído. Tá? Agora, eu vou querer pegar essa função que está aqui
e criar e escrever ela no mesmo espaço que tem aqui, que é um espaço de dimensão, essa dimensão 474/630, que é dessa imagem, né? Essa imagem tem um espaço de dimensão menor para eu fazer um produto ponto a ponto, sem fazer muito detalhe. O que eu fiz aqui foi primeiro criar um NumPy Array que tenha mesmo de zeros, que tenha mesmo tamanho, que esse tamanho seria aqui, esse tamanho que nós acabamos de falar, tá? E vou pegar quem é o W, quem é o H e o W dela, do shape desse NumPy Array, e vou pegar quem é o centro, dividindo H sobre 2, a parte inteira, o YC e o XC, e vou fazer com que vou sobrescrever esse vetor de zeros nesse pedaço aqui que tem 9, porque esse cara aqui é 9 por 9, então eu vou colocar aqui em torno do centro menos 4 mais 5, menos 4 mais 5, vou copiar ele lá dentro. E aí vou fazer a transformada de Fourier dessa função. Pegar a parte real, né, e mostrar aqui como sendo uma imagem, para a gente entender exatamente o que a gente está fazendo. Tá? Então, aqui, vamos lá. Está aqui. Quando a gente faz a transformada de Fourier, de novo acontece aquele problema de que a origem fica aqui, fica dividida em 4 pedaços e a origem fica nos 4 cantos, né? Então, eu tenho que aplicar de novo aquele FFT Shift para poder colocar essa imagem da forma que a gente esperava ver, que é essa aqui. Essa aqui tem agora uma imagem da intensidade de uma gaussiana aqui dentro desse momento. E essa gaussiana é essa gaussiana que seria aqui a transformada, deixa eu mostrar aqui em cima o exemplo, essa transformada daqui para cá, que é o filtro, vou transformar agora, e tem aqui, eu já fiz a transformada da imagem, agora fiz a transformada do filtro, tem que multiplicar ponto a ponto para ter essa função que seria a outra função transformada. Então, agora vou multiplicar esse filtro que nós chegamos aqui, né? Vou multiplicar ele ponto a ponto, isso que está aqui, para obter a transformada filtrada, e vou mostrar esse espectro que está aí. Tá aqui ele. No fundo, a gente apagou as frequências mais altas, embora tenham sobrado muitas frequências aqui que são ruídos, aí dá até para ver aqui no espaço frequência o que vai sobrar. Muito bem. Agora vou desfazer o shift dessa imagem, tá? E voltar à forma tradicional, que são os 4 cantos. Vou inverter usar a inversa da FFT, tá? E vou pegar só a parte real, e isso seria a minha imagem. Depois eu vou shiftar ela para ela ficar certa, e aqui eu vou ter essa imagem filtrada por Fourier. Então, agora eu tenho a minha imagem filtrada por Fourier para comparar com a imagem que eu tinha filtrada pela convolução que está aqui. E, diferente do que vocês acharam, até não sei porquê, aqui, se eu fizer agora a diferença, que seria a imagem filtrada pela convolução com a imagem filtrada pelo Fourier, e mostrar essa diferença, vocês vão ver que praticamente ela é zero. Posso pedir a média aritmética dessa diferença, praticamente zero. Tá? Então, esse vídeo serve para a gente ilustrar de novo que, primeiro, essas coisas que vocês estão achando, ainda não achei de onde está saindo, mas aqui tem uma maneira que a gente consegue comprovar experimentalmente ou numericamente esse esquema aqui, que era o que eu estava pedindo na segunda parte do trabalho. Tá bom? É isso aí, gente.